Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Temer fora da cadeia. Desembargador federal manda soltar ex-presidente, ex-ministro Moreira Franco e mais 6 presos na Operação Descontaminação. Tumulto na Câmara de Porto Alegre. Vereadores votam projeto que altera a carreira dos servidores municipais. Do lado de dentro, pesados debates. Do lado de fora, confronto entre funcionalismo, brigada e guarda municipal deixa feridos. Canoas não terá mais aeromóvel. Saiba o que será feito com o material já comprado e onde serão aplicados na cidade os recursos dos milhões previstos para a obra. Renato Portaluppi vira estátua. O maior ídolo da história do Grêmio é imortalizado na arena. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Em Canoas, a verba que estava prevista para investimento na construção do aeromóvel será agora direcionada a obras de mobilidade urbana. São 223 milhões de reais. E aí, o que acontece com o que já foi comprado? O material da primeira fase do projeto deve ser agora reaproveitado em outras obras da prefeitura ou revendido. O que já foi adquirido para a compra de vagões e equipamentos do aeromóvel não deve, esse sim, não deve ser reaproveitado. Desde 2015, Canoas tem aprovado o projeto para implantação de 18 quilômetros de aeromóvel. Seriam 24 estações divididas em 2 linhas principais, com capacidade para transportar até 12 mil passageiros por hora. A primeira etapa, de 4,6 quilômetros, teve investimentos iniciais de mais de 60 milhões de reais, com compra de materiais e obras que já foram executadas. Mas a atual administração da cidade decidiu mudar os planos e dar outra destinação aos 223 milhões de reais que ainda estão disponíveis junto à Caixa Econômica Federal. A pergunta que vem é de que, em 60 milhões que foram gastos, né? O que faremos? Bom, nós deixaremos de gastar muitos outros 60 milhões que, com a execução desse projeto, iriam fazer falta para essas áreas primordiais, que é a educação, saúde. Para a Prefeitura, a execução dos 4 planos de ação, que envolvem o recapeamento de ruas, a construção de ciclovias, a melhoria do centro da cidade e do mobiliário urbano e a revitalização de avenidas estratégicas, deve beneficiar um número maior de moradores. Outra justificativa para dar uma nova destinação ao dinheiro é que, contrariando estudos que foram organizados na administração anterior, o número de passageiros em Canoas não aumentou. Pelo contrário, diminuiu, principalmente diante da oferta de transporte por aplicativos. Segundo a Metroplan, o aeromóvel também não é indicado para transporte de massa e não teria viabilidade tarifária. Nossos técnicos investigaram e chegaram à conclusão que não tem viabilidade econômica. Aliás, todas as premissas que a outra administração tinha em cima do aeromóvel, que ele era viavelmente econômico, vieram se comprovar que não eram. O diretor executivo da empresa Aeromóvel Brasil, contratada para executar o projeto, não discute a decisão da prefeitura, mas lamenta ver o projeto não ser concluído. O que nós nos ressentimos é de que não houve, nesses últimos 2 anos, nenhum debate qualificado sobre mobilidade, sobre tendências mundiais. Segundo a administração municipal, as obras de remanejamento de rede de água e elétrica que já foram feitas ficam de investimento na cidade. Já os trilhos, ventiladores, motores e outros equipamentos já comprados, a prefeitura pretende revender. O problema é que foram feitos especificamente para o projeto de Canoas. Um eventual uso para outras aplicações ele é muito difícil, porque todos os itens são fabricados sob encomenda. Sabe o que é isso? Desperdício do dinheiro público e do tempo de todos nós. É custo Brasil. Isso tudo porque falta nesse país seriedade no planejamento do que realmente interessa à população.
Ah, isso daqui a um tempo, o futuro prefeito de Canoas achar que precisa fazer o aeromóvel. Ah, tudo bem, país rico, vai lá e refaz tudo. Sabe o que é isso? Falta de planejamento, seriedade nos investimentos feitos, porque os trouxas aqui com o dinheiro dos nossos impostos é que bancamos tudo isso. Uma bateria falsificada pode ter sido a causa da explosão de um celular que aconteceu na mão de um técnico de manutenção em uma loja da zona norte de Porto Alegre. Alguns cuidados simples podem evitar esse tipo de acidente. A imagem da câmera de monitoramento flagra o momento em que o proprietário da loja abre o smartphone, já danificado, e de repente a explosão acontece. O susto é grande entre o funcionário e a cliente, que também estão no estabelecimento. O caso aconteceu na última sexta-feira. Luciano mostra o pano que usou para segurar o aparelho e que salvou suas mãos. A minha sorte foi que eu estava com essa flanela na mão quando eu peguei o aparelho do cliente. Quando eu ia começar a fazer o procedimento nele, o aparelho explodiu. Eu não havia nem desconectado ainda a bateria da placa do telefone. Ele ficou machucado nos lábios e no nariz, mas sabe que poderia ter sido pior. Esse cliente que estava com esse telefone, ele me relatou que fazia 3 meses que ele estava usando esse telefone desse jeito. O telefone, ele disse que durava a bateria 1 hora, 1 hora e meia. Ele botava para carregar e assim ele passava o dia todo. Imagina esse cliente que o telefone recebe uma ligação, entendeu? É o hábito dele, atender, o telefone explode no ouvido ou na cara. O mau uso do aparelho é a principal causa de explosões. Quem nunca colocou o celular para carregar na tomada antes de dormir e só tirou depois de acordar? Ou ficou mexendo no smartphone com ele plugado na eletricidade? Pois é, tudo isso causa um superaquecimento na bateria e ela vai inchando. É muito fácil ver a diferença entre uma bateria danificada e uma normal. E essa aqui é praticamente uma bomba relógio. Luciano destaca a importância de usar acessórios de qualidade também. Tem cliente que vem aqui na minha loja com um aparelho de 4, 5 mil que quer comprar um cabo de R$20, entendeu? A pessoa não está muito preocupada na qualidade do acessório que ela vai usar no aparelho, e sim no preço. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 2018 foram registradas 5 explosões de smartphones. 2 pessoas morreram. Especialistas apontam que não há razão para pânico, já que existem 220 milhões de aparelhos no Brasil. Nesses casos, vale aquele velho ditado: melhor prevenir do que remediar. Portanto, fica a dica, cuidado quando for operar os seus aparelhos celulares. Tome toda a preocupação nesse caso aí. Nunca é demais se precaver também. Ficam as dicas aí da Bruna Osterman e do nosso entrevistado. No Rio de Janeiro, nenhuma surpresa. A gente estava esperando para a quarta, aconteceu na segunda. A Justiça mandou soltar durante a tarde hoje o ex-presidente Michel Temer e mais 7 envolvidos na operação Descontaminação que estavam presos. Ao vivo do Rio, Léo Santana conversa conosco. Ele está na frente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Tem mais informações. Boa noite, Léo. Boa noite, Felipe. Exatamente como você falou, o ex-presidente Michel Temer saiu há pouco aqui da sede da Polícia Federal, na zona portuária do Rio. Ele deixou aqui a sede da PF pouco antes das 7 da noite, em um carro particular, escoltado por uma viatura da PF, e seguiu direto para o aeroporto Santos Dumont, onde seguirá para São Paulo, onde moram, também em um jatinho particular. A movimentação foi grande durante toda a tarde aqui, muitos jornalistas, como você mesmo falou, todo mundo foi pego de surpresa por essa decisão, porque o Tribunal Regional Federal da 2ª Região havia sinalizado na semana passada, que esses pedidos de habeas corpus seriam analisados só na quarta-feira, daqui a 2 dias. Mas o presidente do tribunal, o desembargador Antônio Ivan Atier, decidiu conceder esse pedido de habeas corpus para o ex-presidente Michel Temer e também estendeu esse habeas corpus para todos os outros presos que estavam detidos preventivamente, incluindo o ex-governador do Rio, Wellington Moreira Franco, que também foi ministro de Minas e Energia, e ele acaba de deixar o batalhão da Polícia Militar, o batalhão prisional da Polícia Militar em Niterói. Saiu agora há pouco também.
Esse habeas corpus também se estendeu ao Coronel Lima, né, homem de confiança do ex-presidente, e de acordo com o Ministério Público Federal, ele é apontado como operador, né, quem recebia a propina, repassava a propina para o presidente Temer, e também a mulher do Coronel Lima, Maria Rita Fratesi. E os outros quatro presos também foram liberados, inclusive aqueles que não haviam feito o pedido de habeas corpus. O presidente Temer demorou um pouco para sair aqui da Polícia Federal porque estavam aguardando a liberação do alvará de soltura. Até o exame de corpo de delito foi feito aqui na sede da PF. Todos os detalhes vocês vão poder conferir daqui a pouco no SBT Brasil, a cobertura completa, e nós também estaremos ao vivo aqui para contar isso para vocês. Felipe. Obrigado, Léo, mais uma vez ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo informações a respeito desse caso, que, é claro, chama a atenção de todo o Brasil desde a semana passada, a prisão do ex-presidente Michel Temer. Em instantes, todas as informações no SBT Brasil. Uma massa de ar frio avançou pelo estado hoje, fez com que a temperatura máxima ficasse mais amena em relação a domingo. Vamos conferir o tempo para os próximos dias e principalmente a próxima madrugada, que deve ser a mais fria dessa semana. Andrei, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. A temperatura na próxima madrugada ficará mais baixa, sim. E a máxima também não vai subir muito durante o dia. Vamos acompanhar nos mapas. Previsão de sol e variação de nuvens na faixa leste, com possibilidade de chuva fraca e rápida no litoral. Nos campos mais altos da serra também pode chover de forma fraca e isolada no fim do dia. Mínima de 9 graus em Uruguaiana e máxima de 20 em Caxias do Sul. Em Porto Alegre, previsão de sol e nuvens. Madrugada gelada com mínima na marca dos 12 graus e a máxima não passa dos 26, Felipe. Segue previsão de tempo seco no decorrer da semana, com temperatura amena. Obrigado, Andrei. Vamos para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde o clima está pesado durante a tarde de hoje. A sessão é muito polêmica aqui na capital. O motivo dessa confusão toda durante a tarde, Luciano e Coleman, foi a questão de se debater mudanças aí na situação dos servidores municipais. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, a sessão começou por volta das 2h da tarde e era exatamente para apreciar esse projeto que você mencionou, né, que altera o plano de carreira dos servidores municipais e limita principalmente as gratificações. Aí a presidente da casa, ela limitou o número de servidores que teriam acesso ao plenário Otávio Rocha. Rapidamente ele já ficou lotado e muita gente ficou do lado de fora e queria acompanhar a votação. Foi quando então começou o confronto aqui mesmo, na Avenida Loureiro da Silva. Muitos servidores começaram a forçar a entrada pelas grades aqui da Câmara Municipal. A polícia revidou e aí começou toda a confusão. Servidores atiraram pedras, pedaços de paus e a polícia utilizou tiros de balas de borracha e também spray de pimenta. 10 servidores ficaram feridos nessa confusão, segundo o Sindicato dos Municipários. O Hospital de Pronto-Socorro confirmou a entrada de 7 servidores com lesões nesta tarde. A Guarda Municipal disse que 3 guardas tiveram ferimentos, mas sem gravidade. Nesse momento, Felipe, a situação está muito mais tranquila, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem ainda servidores no lado de fora e eles estão acompanhando a votação por meio de uma tela e também de um carro de som, né? Ou seja, está acontecendo a transmissão ao vivo do que acontece lá dentro. Aqui no lado de fora, há pouco 30 servidores puderam ingressar e houve o pedido para o ingresso de mais 30 pessoas lá dentro, até porque está caindo a noite, está ficando mais frio. Sobre a votação, Felipe, olha, a gente tem aí em torno de 22 emendas, né, que estão sendo apreciadas e só depois é que o projeto em si deve então entrar em votação. Ou seja, essa votação aí deve entrar noite adentro. Obrigado, Lu. A gente volta em instantes com mais informações sobre a inauguração da estátua de Renato Portaluppi e também a briga entre torcidas organizadas do Grêmio que terminou com uma pessoa baleada em Caxias do Sul. Em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas.
e Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E a gente retorna com uma notícia preocupante: a violência nos estádios do Rio Grande do Sul. Nesse domingo, o Grêmio venceu o Juventude em Caxias do Sul por 6-0. Aplicou uma goleada histórica dentro de campo. Na saída do estádio, torcedores do Grêmio, isso mesmo, torcedores do Grêmio. O Grêmio ganha de 6-0 dentro do campo. Fora do campo, torcedores do Grêmio brigaram entre eles mesmos. André Rosseto. Felipe, é grave o estado de saúde do conselheiro do Grêmio, baleado no rosto e no braço na saída da partida contra o Juventude domingo em Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha. Imagens de câmeras de segurança que nós estamos mostrando agora mostram uma briga entre torcidas organizadas do tricolor ali no entorno do estádio Alfredo Jaconi. Momentos depois, Bruno Pisoni Garcia, de 37 anos, foi atingido por 2 tiros de pistola 9mm. O homem que estava com a arma foi preso, mas não é o autor dos disparos. Outros 3 torcedores são investigados. A suspeita da polícia, Felipe, é de que se tratava de um acerto de contas. O Ministério Público já tinha pedido prisão do homem que foi baleado. Ele se envolveu numa condenação, ele foi condenado por violência no estádio lá em 2016, Felipe. E aí é a lei brasileira, né? O sujeito é solicitado pelo Ministério Público que ele seja afastado, né, dos campos de futebol, dos estádios de futebol, em 2016 e até agora nada, né? Tá ali ele, livre, leve, solto, com um revólver em Caxias do Sul. Tem 2 situações, isso não é uma exclusividade do Grêmio, né? É a situação da lei e das torcidas organizadas. Quantas vezes a gente ouve do noticiário de violência fora das organizadas? Não, infelizmente sempre o noticiário envolve torcidas organizadas, né? Isso é um mal do Brasil que a gente tem que dar um jeito de parar com essa situação. Acabar com as organizadas? Não, mas fazer cumprir a lei, Andrei. Não pode o sujeito ter aí ações do Ministério Público, nunca ter julgamento, e quando tem julgamento e condenação, seguir livre, leve e solto, Andrei. E andando com uma pistola 9mm, né, Felipe? Que é um armamento restrito do Exército. A nossa PM anda com .40. Exatamente. Quer dizer, quem é que vendeu? Como é que ele conseguiu essa origem arma, de tudo isso? Né? Obrigado, Andrei. Obrigado, Felipe. Bom, vamos falar do lado bom, o lado da torcida que interessa, o lado da torcida que vibra, o lado da torcida que homenageia hoje o maior ídolo da história tricolor, Renato Portaluppi, agora imortalizado na arena. Boa noite, Glauco Paz, essa estátua do Renato aí. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, como é bom falar do lado bom do futebol, que não tem violência, né? O lado da relação do ídolo com o seu torcedor. Foi inaugurada há pouco a estátua do Renato. Está aqui do meu lado, aqui, ó. Estátua de mais de 4 metros de altura, fundida em bronze. O Renato não está mais aqui neste local. Neste momento ele está lá embaixo concedendo entrevista coletiva, mas foi um momento realmente de muita emoção que envolveu a família do Renato. Ele chorou, inclusive, quando falou. A inauguração teve a participação de muitos torcedores. Olha, eu não sei se em torno de 4, 5 mil torcedores aqui na esplanada da Arena, mas muita gente. Olha a empolgação do torcedor aqui, ó. Todo mundo comemorando aí essa estátua que o Renato recebeu de mais de 4 metros de altura. Fica próximo aqui ao Museu do Grêmio, aberta à visitação do torcedor. Simboliza a comemoração dele no 2º gol do título mundial contra o Hamburgo em 1983. É uma estátua, como eu disse, que vai estar aberta à visitação, mas em seguida os torcedores que estão aqui já vão poder passar, porque eles vão ser liberados para tirar foto, chegar mais perto da estátua aqui. Realmente, mais um ponto de visitação para a torcida do Grêmio aqui na Arena. Um dos maiores nomes da história, se não o maior nome da história do clube, o único brasileiro campeão como jogador e também como técnico da Libertadores da América. Portanto, essa grande festa, para alguns, está só começando. Felipe. Maravilha, Glauco, obrigado. E a gente encerra com essa imagem aí, então, né, da Arena Tricolor, porque afinal de contas é uma belíssima imagem. Parabéns ao Renato, parabéns ao Grêmio. Craques, ídolos têm que ser devidamente homenageados. É isso que o Tricolor está fazendo hoje. Uma ótima noite a todos. Até amanhã.
SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.